Paz, família, Fala, pastor. tudo bem? Como estamos? Tudo bem, tudo bem. Tranquilo aí? Tá me Sur- ouvindo bem? Surviving. Ouvindo bem, ouvindo bem. Pessoal, tá ouvindo bem aí? Todo mundo? E É isso aí? aí. Eu tô sobrevivendo aqui com duas meninas em casa. Com dois meninos eu imagino que é mais difícil, né? Imagina, imagina só, né? Ah, mas os dois têm as suas demandas, né? O pessoal É, fica doido aí, né? é gostoso, né? É E isso aí? aí, glória a Deus. Santa Catarina sair amanhã da quarentena. O pessoal até brincou que era 1º de abril. Não sai mais? É, semana passada eles deram aqui um decreto aqui dizendo que a gente sairia dia 1 e dia 2. Nós sairíamos da... Abriria várias coisas aqui, até shopping, outras coisas. Mas passou um dia, o pessoal cancelou. Aí fizeram a brincadeira que era 1º de abril, né? Só pra É. descontrair a Agora, família aí, né? agora diz que vai ser dia da verdade, né? Amanhã diz que vai rolar uma 24 horas de oração, cada um entra 1 hora, até o AP também tá na, no, no relógio de oração aí, né? Parece que vai ter um movimento. Aí Isso amanhã aí, vai ter 24 horas de oração aí, bens. é isso aí. Agora é hora da oração. Hora de gente, a igreja se entregar aí de uma maneira diferente, todo mundo se unir aí, que é uma, além de questões físicas, é uma guerra espiritual também, né? Legal. Isso com O pessoal certeza. falou de aumentar o som. O meu tá ok, o do Pastor Digão, dá para ouvir o dos dois. Eu vou pedir pro pessoal, a princípio a conexão tá boa, mas o pessoal não fica mandando coraçãozinho, porque isso aí trava um pouco a live também, né? Então, a princípio a gente vai deixar os comentários ligados aí pro pessoal mandar pergunta, alguma coisa. Se começar a ficar muito pesado, a gente destrava os comentários, tá? Então, se eu vou pedir pro pessoal não ficar só no coraçãozinho aí, porque isso acaba pesando também na live, né? Pesa, pesa mais. Beleza? É isso aí. Beleza. Pastor Digão, Vamos lá. a gente como recria aí gera uma expectativa por momentos como esse. Eu fico imaginando o povo de Israel quando tinha as dúvidas, os momentos, buscando os anciãos das tribos de Issacar, né? Sacar isso. Receba a palavra ancião de forma muito respeitosa, né? Mas em momentos como esse a gente sabe para onde correr, a gente sabe, né, notícias chegando de tudo que é lado, mas a gente sabe de onde que a gente precisa de informação, né? A gente precisa se preparar para cenários e tudo mais, mas principalmente de palavra profética, né? A gente Sim, como sim, sim. Recri nos últimos 7 anos aí, tem visto o que Deus tem falado em cada congresso do Recri, desde lá quando Dilma Rousseff ainda estava na presidência, ninguém imaginava os desdobramentos que ia acontecer no Brasil. Quando a gente vem recebendo Sim, palavra profética de que Deus ia abrir vácuos na economia, na política, e tudo que a gente tem visto, cada congresso atrás de congresso, a gente do Recri tem aprendido, né, a importância de ouvir a palavra profética e principalmente aplicar, saber como aplicar aí na sua vida, nos seus negócios. E pessoas do Recri que têm aprendido, né, têm prosperado porque aprenderam a obedecer, aprenderam a seguir as palavras proféticas. Mas muita gente que não é do Recri, acho que também está acompanhando aí a live, também está buscando informação. Então, primeiro de tudo, eu queria pedir só para o pastor aí contextualizar. A gente colocou o título da live aí, Shemitah e a crise, né? Então, o pastor comentar um certo. pouquinho do que é o Shemitah e depois a gente entra aí tentar deixar todo mundo na mesma página, né? Tá. Então vamos lá, vou falar um pouquinho do Shemitah de uma maneira bem breve e depois eu falo o que ele tem a ver com os nossos dias hoje, com esse ano bem turbulento que começou já com toda a força aí, né? O Shemitah, eu há uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a meditar em uns textos bíblicos e algumas maneiras bíblicas ali de datas e eu comecei a ver diversas coincidências, comecei a estudar sobre o assunto e entendi que desde os tempos de Moisés e desde os tempos dos reis bíblicos, dos tempos da história bíblica, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus, de um período em um período, de 7 em 7 anos, vinha, descia a terra, literalmente, e ele mexia em 3 áreas. Sempre foi assim. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. 3 áreas: finanças,
autoridade e governo, desde a autoridade de reis e, na nossa realidade, presidentes, governadores, prefeitos e qualquer autoridade, e também a autoridade nossa, dentro de nossas casas, a autoridade na nossa vida pessoal. Então, finanças, autoridade e vida espiritual. Essas três áreas, de 7 em 7 anos, Deus dava um chacoalhão, porque são essas três áreas que fazem o homem confiar nele mesmo. Fazem o homem ter a religião, o dinheiro e a autoridade, o poder, mesmo que momentâneo, mexe com o homem, fazendo o homem confiar no seu próprio braço, na sua força. Então, de ciclo em ciclo, na Bíblia, nós vemos lá de trás, desde Moisés até antes disso, esses ciclos já funcionavam na Bíblia. Nós vemos Moisés sendo atingido, conhecendo sobre esses ciclos. Nós vemos, Jacó, ele conhecia bastante sobre esses ciclos, tanto que ele fugiu da casa dos seus pais por causa do seu irmão, ele teve um atrito com o seu irmão, e a Bíblia diz que ele queria, sobre a sua vida emocional ali, até sobre os recursos da vida dele. Então o seu sogro diz, então trabalha 7 anos. E aí ele trabalha 7 anos, e o sogro dele enganou ele, e aí ele trabalha mais 7 anos. Então o ciclo de 7 anos sempre tiveram presente na vida dos servos de Deus. Abraão, Isaac, José. Jacó. Aí José está no Egito. Aí ele está preso por algumas injustiças lá. E Faraó tem um sonho. Ele sonha com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas bonitas e 7 espigas mirradas. E ninguém consegue interpretar esse sonho, e falam, tem um rapaz preso que ele interpreta sonhos, o Espírito dos deuses está com ele. Perguntam para ele, ele diz, não está comigo, está com o Senhor. E aí o Faraó fala para ele, tive um sonho com 7 vacas gordas, magras. Aí ele fala, isso é fácil, Faraó. Isso aí são ciclos de Deus. Vão ter um ciclo que vai ser excelente, outro ciclo que vai ser um ciclo de escassez. Então vamos nos preparar num ciclo bom, para que quando chegar o de escassez, a gente passe por cima dele. A gente não viva o ciclo ruim. Então nós vemos que esses homens da Bíblia sabiam lidar. Nós vemos Salmo 23 dizendo que o salmista Davi, ele falava assim, guia-me pelas veredas da justiça. A palavra veredas no hebraico é uma tradução de literalmente uma roda, ou ciclos. Então, nós vemos que Davi orava, Deus me leva de ciclo em ciclo, de vitória em vitória. Então, nós vemos que Deus, de 7 em 7 anos, ele vinha na terra para chacoalhar essas três áreas, e aqueles que estavam confiando no Senhor, Deus fazia eles erguerem, e aqueles que estavam confiando no seu próprio braço, em 7 anos dá tempo para você, mesmo que você comece bem, humilde, você vai se corrompendo, dinheiro vai tomando teu coração, autoridade de governo, e aí você começa a confiar no teu braço, e aí de 7 em 7 anos Deus vinha para alinhar isso. A palavra Shemitah... Quebrar o humanismo. Quebrar o humanismo, quebrar o nosso eu. Deus sempre fez isso na Bíblia, e não só no Antigo, mas também no Novo Testamento, Então, nós vemos que o homem, é necessário o homem entender sobre esses ciclos, essas três áreas que eu falei, finanças, autoridade, governo e vida espiritual, elas sempre foram mexidas e trabalhadas por Deus nesse período. E aí o homem, quando confia muito nisso, e são as três áreas que o homem coloca muito a confiança, a palavra Shemitah, algum dos seus significados é ou subir ou descer. Eu escrevi um livro subindo no Shemitah por causa disso, porque um dos significados da palavra Shemitah é subir. Então, quando chega essa transição de um ciclo para o outro, geralmente alguns sobem e outros descem, nessas três áreas. Então, nós temos que entender sobre isso, A Babilônia, por exemplo, quando atacou Israel, foi um dos piores ataques e cercos que Israel teve, nós vemos que não foi um ataque só, foram 3 ataques que a Babilônia fez de investida contra Israel. Ela atacou uma primeira vez, levou só os filhos dos reis, os filhos das pessoas nobres, ou seja, autoridade e governo. Depois, o segundo ataque, ela fez um segundo ataque, e eles levaram somente o ouro, a prata, o bronze da casa do Senhor, removeram tudo ali, levaram embora. E o terceiro ataque, eles derrubaram o templo. Então, olha aí de novo as 3 áreas que são afetadas, e a queda do templo aconteceu num ano de Shemitah.
A queda do segundo templo aconteceu no ano de Shemitah. As 5 piores crises econômicas do mundo, todas elas, sem exceção, aconteceram no ano de Shemitah. Sem exceção. As 5 piores crises da Bolsa aconteceram no ano do Shemitah. Todas elas, sem exceção. Quer dizer, aí a gente não está falando só de tempos bíblicos, né? A gente está falando que isso é um assunto mega atual. Assim, se a gente olhar nos acontecimentos recentes da história da humanidade, a gente vê esse comportamento ainda acontecendo, é isso? Sim, a gente vê no Antigo e no Novo Testamento, mas as pessoas acham que isso é mais história. E quando a gente vê a palavra perpétua na Bíblia, a gente entende que isso vai continuar por geração atrás de geração. Então, quando a gente vê a história atual, a história mais recente, a gente vê que Deus, de 7 em 7 anos, continua assinando a história da humanidade, determinando aqueles que sobem ou aqueles que descem. Mostrando que ele está no controle de tudo e ele trata com o orgulho do homem, ele trata com a soberba do homem. E muitos de nós, por não conhecermos esse princípio, nos comportamos de formas que podem prejudicar radicalmente a nossa vida na transição desses ciclos. Deus faz o que ele quiser, a hora que ele quiser. Não, ele pode responder agora, ele pode fazer agora. Só que essas 3 áreas é um ajuste nas pedras do tabuleiro de Deus ali. É que ele começa é o calendário dele, né? Por exemplo, ó, Saul não se comportou da maneira que devia no ciclo. Então Deus fala, vou levantar um outro. Aí Deus faz o quê? Davi é ungido rei de Israel. Ele fica 7 anos fugindo de Saul, se esquivando de Saul. Aí ele assume o reinado de Hebrom. Depois que ele assume o reinado de Hebrom, nós vemos que só de Hebrom, só um pedaço de Israel. Depois de 7 anos, ele assume o reinado de todo Israel. Então você vê como que Deus, de ciclo em ciclo, foi dando autoridade para um e removendo de outro, né? Então, resumindo assim, dessa maneira, para ficar bem claro, são 3 áreas tocadas. No antiga história de Israel, na história do Novo Testamento, nós vemos diversas vezes assim. Se você vê o tempo que o apóstolo Paulo ficou antes de cumprir a sua missão, o seu propósito, o seu chamado, nós vemos que bate com o período Shemitah. Eu posso dar muitos exemplos aqui, e Jesus falando sobre isso, mas a história atual, a recente, ela nos deixa chacoalhado, porque quando se refere à economia, quando se refere à autoridade de governo, quando se refere à vida espiritual, nós vemos que tem esse chacoalho. Você comentou no ano de 2014 para 2015, né, essa virada aí, onde o nosso país aparentemente estava bem. Eu conversei com algumas pessoas que trabalham no mercado financeiro, e quando eu comecei a ministrar essa palavra, eles disseram, pastor, é muito difícil entrar uma crise nesse ano, é praticamente impossível. E nós vemos que foi um ano que foi mexido em autoridade de governo, tivemos um impeachment em nossa nação. Nós vemos um chacoalho na igreja, não só de mudanças, nós vemos surgindo muitas novas pessoas, muitos pregadores novos, muitos adoradores novos, adoradores mais antigos deram uma sumida. Se você fizer uma análise bem profunda, você vai entender que a vida espiritual foi mexida ali de uma maneira sacerdócio, né, de alguma forma. Sacerdócio, isso. A vida espiritual, o sacerdócio, a igreja, né, foi mexida, sim. Nós vemos que começou-se uma nova maneira de se pregar o evangelho, de fazer igreja, vamos dizer assim, né? E nós vemos que também a vida financeira, a autoridade de governo e as igrejas foram... Economia e política nem se fala, né? Construtora, enfim, aqueles que eram capa de exame de um tempo para cá, enfim, dispensa falar, né? Quem subiu e quem desceu, né? Exato. Né? Se você fizer uma análise assim, então nós vemos que quando se refere a essas 3 áreas, né, e principalmente finanças, tá? Principalmente finanças, Deus sempre de 7 em 7 anos mostra que o homem não tem governo, domínio, não tem posse de nada. Tanto que um dos termos hebraicos de quando Deus, de 7 em 7 anos, ligado à palavra Shemitah, é sem dono. Ou seja, ninguém é dono de nada, chegou o dono de tudo. Então o dono chegou, e aí ele põe em ordem as coisas para que também os seus propósitos se cumpram, né? Então é bem importante entendermos isso de uma maneira bem, vamos dizer assim, bem resumida. Tem muito, eu poderia respaldar muitos textos aqui, mas eu acredito que
já tem muita pregação aí, material, livro e tudo aí para respaldar o pessoal que está nos vendo aí na live do Recri, né? Tá, mas até para a gente contextualizar, né? Acho que não só a importância, né, do que Deus faz nesse tempo, mas do que Ele espera da gente, não como legalismo, né? Mas como entender e aplicar o princípio. A gente, salvo engano, o povo de Israel, quando foi levado cativo para a Babilônia, um dos motivos, ou talvez o principal motivo, foi justamente por não respeitar as leis do jubileu, né? De não guardar as leis como Shemitah. E esse foi um dos motivos que para cada ano eles passaram 7 na Babilônia, se não me engano, né? Então, quanto Deus leva a sério princípios como esse, né? O profeta Jeremias avisou muito o povo sobre isso. Ele foi uma voz profética no seu tempo para avisar que se o povo não se arrependesse, não voltasse o coração ao Senhor, eles seriam levados escravos e cativos para uma outra terra, e a terra de Israel descansaria à força. Isso é uma palavra muito forte que Jeremias deu ao povo. Então a terra iria descansar à força, porque essa é uma maneira que Deus trabalha, né? A palavra Shemitah está ligada com o descanso. De 6 anos o povo trabalhava, o 7º ano o povo tinha que aprender a descansar a terra, então eles não podiam plantar, não podiam colher. O que o descanso significa para nós, contextualizando hoje? Descansar em Deus é confiar nele, nessas 3 áreas. Confiar na autoridade de governo, confiar que ele cuida das nossas finanças e confiar na questão da vida espiritual nossa, que ele está no controle de tudo também. Então, descansar em Deus é confiar. Então o profeta Jeremias explicou para eles, olha, vocês vão ficar 70 anos na Babilônia porque vocês não descansaram a terra. Traduzindo, vocês não entenderam o princípio do Shemitah, o princípio de descansar e confiar em mim. Então, de 7 em 7 anos, o homem poderia ter o seu eu muito exaltado e deixar de confiar no Senhor. Então Deus vinha para ajustar o seu povo novamente, aqueles que escutavam eram honrados, eram abençoados, aqueles que não. Então o profeta Jeremias, o profeta Isaías, o profeta Ezequiel falaram muito sobre isso, tem diversos textos bíblicos que respaldam isso, e eles, por ter o coração endurecido e confiar mais na sua posição, por exemplo, os reis de Israel na sua posição, no seu dinheiro e vamos dizer assim, na vida espiritual que eles tinham, de uma maneira mais religiosa e legalista, e eles não quiseram ouvir a voz do profeta Jeremias, por exemplo, deram um tapa na cara dele, rasgaram a palavra que ele falou sobre isso, justamente sobre isso, sobre o descanso da terra, jogaram no fogo e jogaram ele num poço. Então nós vemos que nós, se não prestarmos atenção, nos quebrantarmos, nos humilharmos, reconhecermos quem Deus é e quem nós somos alvo de quando o ciclo de Deus gira, em vez de nós subirmos, muitos descem. Então, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, é respaldado pela palavra e pela história. A história da humanidade, a história bíblica, mas a da história recente também nos confirma isso, né? Então, é bem importante isso. Então, o cativeiro babilônico, um dos mais terríveis que o povo teve, foi o povo estar privado da sua vontade, privado de fazer aquilo que eles sempre fizeram, por não aprender a descansar em Deus, por não aprender a descansar a terra nesse período, né? Ou seja, na verdade, mesmo quando com o julgamento de Deus, acaba sendo um ato de redenção, de misericórdia para trazer, né, o povo para mais perto dele, né? Que nos leva, né? Assim, dito isso, assim, acho que a gente tem assim, já nível de entendimento para quem está nos ouvindo entender, né, do que a gente está falando do Shemitah, para fazer a pergunta, né? O que tudo isso tem a ver, o quanto o que a gente está vivendo pode ser um Shabat forçado aí, qual a relação do que tudo que a gente tem ouvido a respeito do Shabat, do sobe, desce, transferência de riqueza que acontece em períodos como esse, e qual a relação com o período que a gente está vivendo nesses dias, coronavírus e tudo mais? Tá, vamos lá. É bem interessante essa pergunta que você me fez, porque literalmente nós estamos no 5º ano depois do Shemitah, tá? O 5º ano na Bíblia, e eu falo isso o número 5, o 5º ano na Bíblia, assim, falando de data mesmo, sempre foi vamos dizer assim, um pré-Shemitah. O que seria isso? Deus no 5º ano sempre deu sinais, liberou palavras, liberou situações sobre o povo para que o povo pudesse parar
principalmente seu povo que conhece a palavra, porque quem não conhece a palavra fica desguardado, mas nós conhecemos a palavra, sabemos disso. Então, o quinto ano sempre foi um ano muito importante, porque Deus dava pré-sinais para que o povo pudesse se arrepender e chegar no sétimo ano do descanso, não só deixando de ser marcado por sentenças contrárias, ou descidas, ou juízos, mas viver subidas, bênçãos e provisões. Então, o quinto ano, pós o Shemitah, que nós estamos bem no quinto ano pós o Shemitah, é muito importante na história bíblica, né? Eu vou ler um texto rapidinho aqui em Levítico, que afirma esse princípio que eu estou querendo explicar aqui. Levítico 25, capítulo 20 a 22, nos diz assim: se disseres, o que comeremos no sétimo ano? Porque no sétimo ano não poderia plantar, não poderia colher. Então, se eu não precisaria ter precisaria ter uma provisão sobrenatural no sexto, eu imagino, né? Isso. Então ele dizia assim, visto que não podemos semear, não podemos colher, então o Senhor disse, eu vos darei a minha bênção no sexto ano, para que dê frutos por 3 anos. No oitavo ano vocês vão semear, aí vocês vão comereis da colheita anterior até o 9º ano, até que venha a colheita. E aí comereis ainda da antiga. Então, eles estavam muito... Tá bom, Deus, entendemos, vamos descansar a terra, vamos confiar em ti. Ok, mas o que nós vamos comer no sétimo ano? E aí Deus começa a explicar para eles, olha, o sexto ano, o que vocês plantarem no quinto... No sexto ano, aquilo que for, eu vou fazer vocês colherem para 3 anos, como se fosse uma colheita de 3 anos. Então, o quinto ano seria um ano onde Deus prepararia o seu povo para conseguir plantar, semear nessas 3 áreas que eu citei aqui sobre o Shemitah. E aí, no sexto ano, que é o próximo ano que nós vamos entrar, nós teríamos uma bênção, a bênção do sexto ano. Como se fosse para 3 anos. Então, essa é uma palavra muito forte. Esse é um princípio do Shemitah, como eu disse, ele é válido ainda na história atual, na história real. Então, nós estamos no quinto ano e o quinto ano é importantíssimo. O quinto ano é o ano de nós semearmos. E aí que vem o ponto, que é aquele negócio de dificuldade de entender. Se eu vou fazer uma análise na Bíblia, toda a Bíblia, quando cita, no quinto ano de tal pessoa, no quinto ano de tal pessoa, nós vamos ver que foram tempos bem difíceis. Foram tempos bem complicados. Mas por quê? Porque o homem tem a tendência de, quando um negócio aperta, principalmente nessas 3 áreas, ele recua e deixa de confiar no Senhor. E o Senhor está falando, não, o quinto ano é o ano de semear, porque aí eu vou fazer algo extraordinário na vida de vocês. Semear o quê? Vida espiritual. Eu falei sobre vida espiritual aqui. Semear a vida espiritual. Agora é hora de nós orarmos. Agora é hora de nós jejuarmos. Agora é hora de nós clamarmos. Agora é hora de nós intensificarmos a nossa vida espiritual e não recuar. Porque esses momentos difíceis, pessoal que está ouvindo aqui sabe bem o que estou falando, geralmente a gente tem a tendência de recuar a nossa vida espiritual, está um pouco desanimado, um pouco chateado. O quinto ano não, o quinto ano nós temos que levantar a nossa cabeça, levantar a nossa vida espiritual. É no quinto ano que o inferno vai tentar também atacar muitos homens e mulheres que conhecem esse princípio, conhecem a palavra de Deus, na vida emocional, na vida sentimental, vai atacar de uma maneira muito violenta nessa área. Então nós vemos que o quinto ano é um período muito forte. Por exemplo, Jeremias diz assim, Jeremias 7:3, perguntaram ao sacerdócio que estava na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, nós vamos continuar a chorar e orar no quinto? Que tinha um jejum do quinto mês, que tem o princípio dos 5, esses 5 que eu estou falando, como temos feito por tantos anos. E aí, se nós continuarmos lermos Jeremias, ele vai falar assim, nesse ano que vocês estão de cativeiro na Babilônia, vocês estão jejuando no quinto, mas não estão se quebrantando, estão fazendo algo religioso. Vocês têm que voltar para o Senhor. Voltem para o Senhor. Então, o quinto ano sempre foi uma coisa complicada. Por exemplo, 1 Reis 14, 25 a 26 diz, no quinto ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou todos os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Então, nós vemos que o quinto ano é um ano que é como se viesse uma prensa, assim, ó. E aqueles que responderem positivamente, de uma maneira que a Bíblia nos pede, nessas 3 áreas, recursos,
vida espiritual e autoridade, é nesse momento que muita gente se levanta contra homens de Deus, contra autoridades que Deus colocou sobre as suas vidas. É nesse momento que autoridades são questionadas. Nós vemos, se eu pudesse parar aqui um pouquinho com vocês, uma horinha aqui para falar do quinto ano, vocês iam assustar. Como que o quinto ano Deus proporcionou situações de prensa, É a mas para que peneira. aqueles isso, mas para aqueles que realmente entendessem, eles continuassem se posicionando, continuassem dando atitudes de fé. É nesse momento que nós temos que semear, Everson. Nesse momento que nós temos que semear na obra, Amém. na casa do Senhor, no reino. É esse mesmo, a gente vem de um cenário complicado, mas é agora, no quinto ano, para que quando essa onda passar, vamos dizer, essa peneira, essa prensa, peneira, como você diz, passar, nós vamos ver grandes colheitas da parte do Senhor, de proporções de 3 vezes mais, como se fosse, na verdade, nem 3 vezes mais, mas para 3 anos, porque essa palavra que eu li é a palavra ligada com o princípio do Shemitah. Então, nós vemos que o quinto ano sempre foi um ano que o povo de Deus passou por algumas É um ano situações. de teste, é um ano de prova, de fato, né? É quando Deus coloca na prova para saber quem vai responder com fé. Isso. E aí Deus põe todo mundo de descanso, Deus para tudo. Aí é tudo igual a todo mundo. Nivela todo mundo e aí todo mundo fica igual. E aí Deus está um silêncio no céu observando a terra. Na Bíblia sempre foi assim. Quinto ano sempre foi esse princípio de Deus olhar o coração do homem e falar, opa, peraí, isso aqui está semeando em oração, isso aqui está buscando, isso aqui está jejuando, esse aqui está consagrando a sua vida, esse aqui está lendo a palavra como nunca antes, ele está entendendo no momento difícil o que ele tem que fazer, ele sabe, ele está semeando na obra, agora ele está não só dando aquele um dízimo que ele dava, uma ofertinha de vez em quando, não, agora ele está entendendo que precisa entrar, participar do altar mesmo, ele está entendendo o respeito, a reverência às autoridades que estão sobre ele e assim por diante. Então, quando isso acontece, o quinto ano é o ano que nós temos que, em vez de nos prostrarmos, é o ano que nós temos que nos levantar em Deus, é o ano que nós temos que nos posicionar em Deus. Então, aí eu entro no ponto. O que tem a ver o coronavírus, por exemplo, com o quinto ano? O coronavírus é tipo uma praga, tá? Praga na Bíblia sempre veio para alinhar o povo de Deus, né? E tem algumas pragas na Bíblia que vieram na algumas pragas na Bíblia que vieram justamente no quinto ano. Por exemplo, a quinta praga que foi liberada por Moisés no Egito, a praga da peste. Todas as outras foram diferentes, mas essa foi a praga da peste. Ela pegou os bois, ela pegou aquilo que era o sustento do povo de Deus. Pegou o boi, e também é um símbolo econômico. Muitos usam, como, né, sabemos disso, como símbolo econômico. Então, a quinta praga foi a praga dos bois. O quinto dia, na criação, em Gênesis, nos diz que foram criados os peixes, que é um símbolo de multiplicação, de bênção, e as aves do céu. Então, quando nós lemos o livro de Mateus, Jesus falando sobre os seus discípulos, Mateus 6, versículo 24, vou até ler rapidinho aqui, ele nos diz o que esse texto? Fala sobre as aves do céu e a insegurança que os servos de Deus estavam. Então, então ele começa nos dizendo assim, observai, por exemplo, 26, observai as aves do céu. Elas não colhem, não ajuntam, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, vocês não valem mais que as aves dos céus? Qual de vocês que é ansioso esteja pode acrescentar, em tanto está falando sobre ansiedade, sobre a ausência de finanças? Tá me ouvindo, Everson? Deu uma cortada aqui por causa dos comentários, desativei. Só esperar restabelecer. Aí, voltou. Voltou. Desabilitei comentário, pedi pro pessoal só não mandar coraçãozinho aí também, para não pesar. Opa. Tá me ouvindo agora, Everson?
Voltou, tava bombando o comentário aqui, desativei de novo, pedi pro pessoal não ficar mandando coraçãozinho aí. Pegamos até a parte pegamos até a parte de Mateus, quando fala ali das aves. Então o quinto dia foi criado as aves do céu. Jesus cita justamente isso em relação à ansiedade. Então o quinto ano é um ano muito importante, é justamente o ano que nós estamos pós-Shemitah. Então, se nós pegarmos a Bíblia, poderia ficar aqui a noite inteira com vocês falando sobre textos bíblicos. Mas o que eu queria deixar para o pessoal que está conosco aqui na sala, aqui nessa noite, é importante entender o quê? O quinto ano é um ano que Deus vai apertar, mas dê a tua resposta. Dê a tua resposta. Esse aperto não é para destruição. Esse aperto é para te tirar o melhor de você e para que sementes possam ser colocadas nesse ano, para que nós possamos ver respostas poderosas da parte do Senhor. Não importa o que venha acontecer no próximo ano ou até na próxima transição do Shemitah, que vai ser daqui praticamente 2 anos. Nessa transição, você vai passar por ela como José passou. Então, é muito importante nós entendermos sobre isso. Então, a praga do corona, se vocês verificarem bem, ela está tocando em 3 áreas. Finanças, autoridade e governo, pedem cassação, querem que tire um, fala mal de um, o outro está errado, esse está certo, desabilita um. Mexe com toda a estrutura de poder, né? E igreja. Aí toda a igreja está parada, em toda a nação, em outras nações. A igreja na questão de templo, de física. Então, essas 3 áreas foram mexidas. Então, isso é um sinal de que vamos dizer assim, um pré-Shemitah, que Deus permite nós entrarmos para darmos nossa resposta. Então, agora nós temos que andar por fé, darmos as respostas de fé. Compartilharmos as respostas com fé, para que nós possamos ver qualquer tentativa do inferno para as próximas temporadas, qualquer legalidade que a igreja possa dar sendo anulada e nós possamos viver esse liberar e esse mover de Deus, né? Então, é bem importante nós entendermos isso, né? Amém. Amém. Quer dizer, é um tempo que a nossa fé vai ser testada, né? O tempo de a gente colocar a confiança em Deus, não deixar a ansiedade dominar o coração e, de preferência, até responder com fé o máximo possível aí nesse nível além de fé, que é a gente entrar no modo de semear, né? Isso. Semear nessas 3 áreas. Eu não estou falando só de dinheiro, não, de recurso. Também, tá? Preste atenção, Sim. que é uma das áreas. Mas sua vida espiritual e reavaliar a questão de autoridade e governo. Aqueles que estão acima de você, se acertar com quem precisa acertar, honrar pai e mãe, entra nesse princípio também, sabe? Honrar pai e mãe espiritual, entra tudo nesse princípio de autoridade. E é esse que a gente tem que semear. Se precisa alinhar, tem que alinhar. Se precisa ajustar, tem que ajustar, né? Então é bem importante isso. Legal. Em relação à igreja, pastor, tempo de isolamento social, de excesso de informação, assim, que conselho o pastor diria, né, posicionamento da igreja num momento desse, né, de ambiente econômico, profissional, como que a igreja deve se posicionar ou responder a esse momento? A gente como igreja, né? Sim, nós temos que nos informar, tá? Temos que ter informações, é importante tudo isso, mas temos que tomar cuidado que essas informações não tocarem as suas emoções. Porque, como eu disse aqui, não é uma coisa, não é uma brincadeira, é uma coisa que vem para realmente apertar. Eu tenho um termo hebraico... A alma vai gritar num momento desse, né? Tem um termo hebraico que diz esticar a alma, assim, ó. Quando a tua alma é esticada... Não vai estourar, fica tranquilo, mas aqui vai esticar, vai. E muitos, por receber muita informação somente negativa, eles se prostram emocionalmente, eles são abatidos emocionalmente. Então, esse é um período de nós nos fortalecermos com as palavras proféticas, com as palavras de Deus, né? Com as palavras bíblicas. Então, com as profecias que Deus tem para as nossas vidas, que você tem sobre a tua vida, que a Bíblia nos diz. Então, é muito importante tomar muito cuidado com aquilo que a gente fica ouvindo em excesso, porque outro dia eu vi até a entrevista do ministro da Saúde dizendo, desliga um pouco a TV aí, que senão vocês vão ficar meio maluco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não sermos atacados em nossa fé, né? Que esse é um ano que a gente precisa de fé, que a gente precisa desse princípio aí, né? Então,
eu só vou complementar aqui o que eu estava falando, que é algo muito... Para nós vermos como a Bíblia ela é mais atual do que a gente imagina, né? Ela é mais atual do que a gente pode pensar e imaginar. Vou abrir um texto aqui para vocês, ó. Peraí. A Bíblia diz assim, é um princípio sobre nós honrarmos, obedecermos ao Senhor, e ele está falando dos mandamentos, e um deles era esse de descansar a terra. E ele diz assim, ó, se vocês não descansarem a terra, se vocês não aprenderem a descansar a terra, me obedecer meus mandamentos, obedecer a minha palavra, obedecer a minha voz, aí eu vou vir, e aí algo ele fala que a gente não entende ali por causa das palavras que estão ditas ali nos textos bíblicos, mas eu quero compartilhar rapidinho com vocês aqui. Espera aí que eu já vou achar que eu estava aqui numa outra página aqui, mas já acho aqui. Espera aí. Ó, diz assim, ó, Levítico 26:16 diz assim, então quando eu deixar de obedecer também esse princípio do descanso da terra, então eu vos farei isto, porei sobre vós o pânico e o terror. Então nós já estamos vendo o que está acontecendo aí. Colocarei a tisica. Tisica, se alguém tiver uma Bíblia que tem um dicionário na hora aí que clica em cima da palavra e clicar, eu vou ler aqui, eu cliquei no meu aqui, ó. Não, a palavra hebraica para tisica é tisica pulmonar, doença definhante do pulmão, uma doença que faz o pulmão definhar. Então vamos lá. Pânico, terror, pulmão definhando, doença pulmonar, e aí eu colocarei em vós uma febre ardente e vou fazer os teus olhos também serem afetados através dos olhos, e vocês vão ter crise econômica, vocês vão semear debalde, mas a vossa semente vai cair por terra. Os seus inimigos vão comer suas sementes. Então, você vê que esse ciclo ele só se repetiu na história da humanidade, de temporada em temporada. Por quê? Muito no meu eu, no meu orgulho, na maneira de eu conduzir. Então Deus falou, se vocês não me ouvirem, eu vos farei isso. Vou colocar pânico e terror. Então não é algo novo. Vou colocar doença pulmonar e uma febre ardente e uma questão nos olhos também. E vou trazer crise financeira. Então o que nós estamos vivendo agora? Então é justamente isso que nós temos que entender sobre esses ciclos de Deus. Eu queria deixar essa palavra para todo mundo que está aqui conosco, o 5º ano. Então, não deixa se abater, não deixa suas emoções serem tocadas, se alimenta da palavra de Deus, semeia a vida espiritual, ore, jejue, busque a Deus, semeie na questão financeira. Não é hora de reter, agora é hora de nós entrarmos no altar do Senhor e fazermos atitudes proféticas, né? E autoridade de governo, pai e mãe espiritual, restaurar tudo isso aí para que nós possamos ali na frente ver grandes liberações da parte do Senhor, né? Eu vou no livro de Apocalipse, vejo lá a 5ª trombeta, vamos dizer assim, aí toca a 5ª trombeta, aí vem, liberado do céu uma voz dizendo, toca o trigo, toca aquilo, só não toca nos meus que tem a minha marca, aqueles que estão marcados por mim. O resto pode trazer crise, a 5ª é da crise. Então nós vemos que o 5º ano é um ano bem pontual. Então eu queria deixar uma palavra de esperança para você, uma palavra de fé, uma palavra de vigor da parte de Deus. Não desanima. Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. Nos próximos tempos vão ser os melhores tempos da tua história. Vai ser o melhor ano da tua vida, vai ser os melhores anos da tua vida daqui para frente, porque eu entendi a mensagem de Deus e eu estou respondendo por fé, eu estou respondendo da maneira que eu preciso responder, de uma maneira forte, poderosa, sobre esse período justo profético que eu estou vivendo, que é o 5º ano. Então que você possa viver isso de uma maneira muito forte, muito intensa, né? Amém. Pastor, eu não sei quanto tempo deu, eu queria fazer mais uma pergunta, eu vou levantar uma bola aqui, eu acho que essa pergunta vai dar pista aí o pastor administra
Na verdade, eu vou desdobrar em duas partes, tá? A primeira tem uma em relação ao Shemitah, do que a gente entende, né, do descanso da terra, da parte econômica do que está acontecendo, mas especificamente, de alguma forma, nesse momento, Deus colocou todo mundo em casa, então, se tem algum significado, e principalmente, mais do que significado, como responder nesse momento que Deus está querendo nos dizer em relação a gente, né, a trazer isso, né, para as famílias, enfim, qual que é o que isso significa e se é que significa e qual que é a resposta que a gente pode dar. E a segunda é qual que é a relação de tudo isso com a Páscoa, né, que a gente já está em contagem regressiva aí, então levantar essa bola, se tem algum insight, se tem algum direcionamento nesse sentido. A questão de estar trancado em casa, ela vai mexer justamente com o que eu comentei logo, que eu comentei quase agora, que é justamente a questão de confiar, né? As pessoas não deu 3 dias já trancado em casa, o pessoal já estava desesperado na questão econômica, financeira, já, e na verdade, então imagina agora como que o pessoal não está, né? Nós sabemos que tudo isso é para mexer com coisas dentro da nossa vida para que nós não cheguemos no 7º ano sem autoridade, sem frutos, sem colheita, e nós possamos chegar no 7º ano subindo, Deus transitando você de ciclo, de glória em glória, de vitória em vitória. Então, estar trancado dentro de casa tem um simbolismo muito grande, porque Deus está querendo extrair de nós a fé necessária para nós praticarmos a nossa fé, para Deus responder a nossa fé, a nossa semeadura, a nossa semente que está sendo colocada diante dele agora vai ser muito poderosa. Então não desanima, repito, né? Você está trancado em casa, o céu está parado e a tua resposta vai determinar muito aquilo que você vai viver daqui para frente. Então nós sabemos que Deus quer honrar a tua fé, quer mudar a tua história. Então é muito importante nós praticarmos isso, tá? É um desses motivos. A Páscoa, toda Páscoa é especial, toda Páscoa tem o seu simbolismo, toda Páscoa tem o seu significado profético, estou dizendo aqui, mas essa Páscoa, assim, ó, quando tem... Já aconteceram muitas outras pragas, tá? Aconteceram muitas outras pragas, e perto de Páscoa também, mas o que acontece? Quando uma praga como essa, que parou o mundo inteiro, não parou só o Brasil, não parou só uma cidade, é o mundo inteiro, e tem uma Páscoa próxima, a gente já tem que estar atento. O problema não é a praga em si, o problema não é esse vírus em si. Vírus é a palavra mais moderna, não existia isso, mas a palavra praga é mais bíblica, vamos dizer assim. Ou peste, né? Então, não existia essa palavra vírus, mas eu estou usando essa palavra peste, tá? Então, assim, quando ela é separada, tudo bem. Quando tem diversos símbolos proféticos próximos, aí nós temos que estar atento para questões que vão surgir. Então, por exemplo, tem a praga, tem a peste, todo mundo guardado em casa, todo mundo diz lá que Deus levou o povo para o Egito, não descansaram a terra, não cuidaram dos velhinhos, não cuidaram. Então, tem muita mensagem de Deus aí. Nós vemos também que a Páscoa desse ano é uma Páscoa diferente. Por exemplo, a Páscoa em Israel, que é diferente do calendário nosso, o calendário deles é lunar, o nosso é solar. Mas a Páscoa de Israel, a virada da Páscoa de Israel, que é o 14 para 15, né? Que é o mês bíblico, foi quando o povo saiu do Egito, foi de 14 para 15, que sacrificaram o cordeiro, passaram sangue nas portas, né? Eles entraram na terra da promessa de 14 para 15, né? Jesus morreu de 14 para 15. Então, a Páscoa é muito forte quando ligada a diversos outros símbolos e sinais. Então, temos aí já uma peste, é um símbolo. Essa Páscoa em especial, ela vai ter a lua, uma superlua, que faz... Superlua tem diversas vezes, tá? Mas justamente a superlua ela vai entrar como superlua mesmo na mudança do 14 para 15 do mês hebraico. Então a superlua também ali, estando presente nessa Páscoa, com a praga, todo mundo trancado em casa, sinais bíblicos, sinais de traços de pré-Shemitah, todo mundo descansando a força, vamos dizer assim. Então junta tudo isso, e aí eu posso falar que nós vamos ter uma Páscoa aí sensacional, com muitas novidades aí, pode ter certeza aí, tá? Então, nossa resposta,
Essa ia ser minha pergunta, né? Assim, mais do que ficar considerando do que pode ser ou que não pode ser, o principal é o que a gente deve fazer, né? Mas acho que a resposta é essa, né? É tempo de se consagrar, né? Consagrar muito, assim. Tudo que nós semearmos agora, nós vamos colher e vamos colher em abundância. Então, é a hora de nós pararmos de nos prostrarmos, de ficarmos ansiosos, de ficarmos angustiados, de ficarmos temerosos, falar, sim, estou sentindo sentimentos de ansiedade, medo, mas eu vou pegar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus me diz isso. Declare a palavra de Deus profeticamente. Agora a luta da alma contra a carne é a milhão, né? É o momento que separa os homens dos meninos, né? Igual a fornalha ligada 7 vezes mais lá, né? Amém. É isso aí. Então é assim, eu creio que pode ser essa Páscoa, e pós essa Páscoa, o melhor período o melhor Páscoa da tua vida depois disso, se você der atitudes corretas nesse período. Então, é importante nós nos levantarmos, nós guerrearmos, nós, se precisarmos, pede ajuda, mesmo à distância, tem pessoas que podem te ajudar. Nós sabemos que se você der a resposta certa, de uma maneira profética, nós vamos ver grandes coisas acontecendo nessas 3 áreas que eu citei na tua vida, e nós vamos ver grandes coisas acontecendo. Então, que eu e você possamos ter essas atitudes proféticas. A história moderna, ela nos assusta. Como 2008, uma das piores crises americanas que tiveram, 2008 era um ano de Shemitah. Então, como a gente tem que entender os sinais, que Deus fala aos seus filhos com os sinais, dos dias, dos meses, dos anos, da história da humanidade, Deus fala conosco. Então nós temos nesse 5º ano, que é um ano bem profético, é um ano que, por exemplo, diz assim a Bíblia, ó, quando Jeremias foi avisar que a Babilônia ia invadir, Deus estava dizendo, assim diz o Senhor, a Babilônia vai invadir, porque vocês vão descansar a terra. O início diz assim, ó, no 5º ano do reinado, do rei tal, Jeremias mandou a carta para o rei, dizendo, a Babilônia vem. A batalha vai vir. Qual a postura? Ninguém quis acreditar. Não, é bobeira isso aí. Tá falando bobeira. Tá falando. E quando a Babilônia bateu na porta deles, eles, meu Deus, o que aconteceu? E aquele que deu a palavra, que foi Jeremias, também estava lá. Ele estava em Israel nessa época. E quando ele bateu lá, o rei da Babilônia, trataram ele com toda a honra. Cadê o Jeremias? Cuida dele. Dê o que ele quer. Ele quer ir para a Babilônia, quer ficar em Jerusalém. O que ele quer? Então nós vemos que aquele que entende esse princípio, quando vem a onda, quando vem a dificuldade, nós sabemos que eles são aqueles guardados mesmo por Deus. Nós sabemos que no meio do deserto nós vamos ver igual José, o mundo inteiro naquela crise de pão, de fome, e José ainda ajudando os outros, ajudando as nações. Então eu quero profetizar e declarar até isso sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo, sobre as nossas vidas, que nós possamos ser nesse momento de incerteza, de crise, de dificuldade, aqueles que vão ser instrumentos de Deus para mudar a história de muitas pessoas, amém? Talvez você não esteja vendo nada agora, só tome posse da palavra, creia naquilo que Deus pode fazer e nós vamos ver grandes coisas. Amém? Essa é a hora de andar por fé e nunca foi tão atual a palavra, né? Crede nos profetas e prosperareis. Essa é a hora de ir para cima. Queria pegar o gancho aí do que o pastor falou, né? Precisar de ajuda, entre em contato com a gente. Tem líder de Recri espalhado pelo Brasil inteiro, então precisar de ajuda, chama a gente aí pelas mídias sociais, a gente caminha, coloque vocês em contato com alguém no Recri, do Bola de Neve, enfim, a gente está aí para servir. A igreja não está parada, o Espírito Santo não está em quarentena, precisou de ajuda, precisou de uma oração, precisou de um conselho. A galera tá aí para ajudar. Amém? Pastor, queria pedir para encerrar aí, o pastor quiser fazer uma consideração final para a palavra profética, conselho, salmo, hino, e depois, se o pastor puder, orar pela galera aí. Tá bom. É isso aí, família. É hora de nós confiarmos em Deus, é hora de nós nos apegarmos nas promessas de Deus, na palavra profética que Ele tem para cada um de vocês individualmente, e também as palavras proféticas na Bíblia, que eu e você possamos nos agarrar nela, confiar nela, darmos passos de fé, declararmos a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa família, declararmos as palavras de Deus, confiarmos, semearmos nesse momento, não deixarmos de semear. Isso é o maior engano que o diabo pode colocar no teu coração, que nós possamos ver restaurado relacionamentos entre líderes, entre
servos de Deus, entre pais espirituais, entre filhos espirituais, que nós vejamos um mover poderoso do Senhor, e a nossa casa, a tua casa, a minha casa, a nossa igreja possa ser aquela que vai testemunhar milagres, sinais e grandes palavras proféticas se cumprindo, porque nós entendemos um princípio de Deus. As datas são importantes, os momentos são importantes, mas o que é mais importante é: não confia no teu braço. Esse é o momento de nós reconhecermos que só o Senhor é Deus, nós somos limitados, um vírus põe todo mundo em casa, nós temos que reconhecer, nós temos que nos humilhar, por bem ou por mal, é melhor se humilhar por bem, reconhecer quem Ele é, e já ver uma intervenção, já dar um sinal para o céu, entendendo: Deus, eu confio em Ti. É o 5º ano, é o ano de dar um sinal para o céu e falar: eu sei que o Senhor está olhando para nós, nos socorre, nos ajuda, nos abençoa, e é isso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, obrigado demais, pastor. Vamos fazer uma oração junto aqui? Bora. Vamos embora. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse momento tão especial. Sabemos, ó Pai, que nós estamos em momentos de incerteza, de insegurança, de ansiedade, que Verdade, muitos, ó Pai, têm animado em sua fé, mas nós te pedimos: renova a força do teu povo, que o poder e a presença do teu Espírito Santo possa invadir a cada um agora, Pai, com força, com vigor, com autoridade, com fé, meu Senhor. Traz para fora a fé que o Senhor já colocou no interior de cada um deles, ó Pai. Guarda as suas casas, guarda as suas famílias, guarda as suas empresas, guarda a sua vida profissional, guarda os ministérios, guarda a igreja, nós te pedimos, e que o teu nome, que é poderoso, possa ser honrado e glorificado. Eu profetizo, ó Pai, que o teu povo vai viver tempos poderosos, vai colher 3 vezes mais, como se tivesse colheita de 3 anos sobre eles. Eu profetizo isso, eu declaro esse tempo maravilhoso, que o homem reconheça a grandeza de Deus, que nós possamos reconhecer que só Ele é Deus, e só Ele pode mudar a nossa história. Por isso, recebe aí na tua casa cura, recebe na tua casa provisão, recebe na tua casa liberações, portas abertas, que nós possamos ver, ó Pai, que como José no meio daquela crise, Pai, não só tinha para ele, mas ajudou a muitos, seja assim também com aqueles que estão aqui conosco. Nós oramos assim, nós te agradecemos, nós honramos o teu nome, ó Pai, pela oportunidade que temos de termos a tua palavra, a Bíblia, que nos instrui, que nos guia. Por isso nos abençoa, abençoa cada casa, cada família. Assim nós oramos, te agradecendo, Pai, te louvando, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor, muito obrigado por ser essa direção profética, essa tribo de Sacar para a gente, todo mundo precisando de direção, e realmente essa palavra foi bênção aí, para a gente saber como se posicionar, como o que esperar na crise, apesar de estar todo mundo na pressão, né? Acho que é natural, né, a nossa alma, a gente saber qual que é a resposta correta, e é o tempo de te andar por vista, não por, né, pelo que a gente andar por fé e não por vista. E acelerar, né? Acelerar para continuar pressionando, porque, né, Deus é fiel, Deus é bom, e é o tempo que a nossa fé é testada, mas Deus é bom, Deus cuida, né? A provisão sobrenatural para esse tempo. Amém. Obrigado demais, pastor. Tamo junto. Tamo junto. Família Requiem, um abraço, Deus abençoe todos vocês. Obrigado, Everson, obrigado, Boris, que proporciona esses momentos aí do Recri, para nós estarmos juntos. Deus abençoe, família. Vamos lá, fé, e vamos avançar. Deus abençoe, viu? Fiquem Valeu, com Deus. obrigadão, pastor.